MK Editora apresenta Muito Além do que Sonhei, de Bruna Carla, na voz de Bruna Carla. Dedicatória. Eu dedico este livro à minha mãe, a mulher que me inspirou, que tanto me amou e que eu vou amar para sempre, uma mulher que me mostrou a força, a coragem e principalmente o temor a Deus. Este livro eu dedico à minha mãezinha que já descansa no Senhor, Dona Rosemary. Nasce um sonho. Sonhar é o que nos faz acordar todos os dias com mais vontade de viver e lutar por aquilo que acreditamos. Quando sonhamos, ultrapassamos os limites da nossa alma. É como se os sonhos nos aproximassem da glória de Deus e nos levassem a experimentar o sobrenatural. Os sonhos fazem a vida valer a pena. Minha vida foi marcada por muitos sonhos. Um deles nasceu no meu coração quando eu era bem pequena. Com apenas 3 anos de idade, senti um desejo profundo de adorar ao Senhor, de louvar o seu santo nome com hinos e canções. Eu cantava em casa, fazia cultos de brincadeira e mesmo sem ter consciência da grandeza de Deus, eu já adorava com todo o meu ser. Foi uma fase muito especial na minha vida. Um tempo depois, quando estava com 5 anos de idade, comecei a cantar na minha igreja e em eventos de escola, e não demorou muito para que eu fosse convidada para louvar a Deus em outras igrejas. Para uma menina tão nova, eram oportunidades maravilhosas. Eu até tinha uma agenda de apresentações, mesmo sem ter CD gravado. Ao ver meu sonho, minha mãe começou a investir no meu talento, porque ela entendeu que Deus me usaria através do louvor. Ela comprou playbacks em fita cassete para que eu pudesse ensaiar as músicas de algumas cantoras gospel, como Cassiane, Aline Barros, Fernanda Brum e Cristina Mel. Eu simplesmente amava cantar aqueles hinos que exaltavam o poder de Deus. Nossa família era bem humilde. Não tínhamos nem telefone em casa. Os brinquedos eram raros. Para você ter uma ideia, eu nem sabia o que era computador. Quando nasci, morávamos na casa da minha vozinha de consideração, Dona Rosa, que recebeu minha mãe com muito amor ainda na juventude para morar com ela. Ter um ministério não era fácil. Havia muitas limitações. No entanto, eu me sentia realizada. A felicidade fazia parte do nosso lar. Brinquei muito, me diverti muito e cantar era a minha paixão. Eu me dedicava ao máximo à música e continuava estudando firme na escola. Eu amava cantar, mas nunca me descuidei dos estudos. Por isso eu estudava de manhã e à tarde ensaiava. Depois, é claro, havia o momento de brincar. Meus estudos, minha infância, nada foi atrapalhado pelo sonho de louvar a Deus. Há pessoas que confundem as coisas, querem um ministério a todo custo, sem pensar nas consequências. Com isso, muitas crianças têm o tempo de infância roubado. Sempre que tinha uma oportunidade, minha mãe investia no meu ministério. Ela teve ousadia de bater na porta de algumas gravadoras, a fim de que eu tivesse uma chance de gravar um CD. Nós vivíamos na MK Music. Quase toda semana íamos à gravadora para cumprimentar as pessoas, as recepcionistas. Eu dava um abraço em todo mundo e depois ia embora. Também participei de muitos concursos em rádios, igrejas. Naquela época, havia boas oportunidades para novos talentos. Inclusive, uma rádio carioca fez uma promoção comigo para o Dia das Mães. O locutor dizia assim: "Você quer ganhar uma cesta de café da manhã para sua mãe? Então ligue para a rádio e diga de quem é essa voz, quem está cantando." Aí eu entrava cantando a música. Eu te amo, não existe outro jeito de dizer a ti o que tenho no meu peito. Só você, mamãe, pode me fazer feliz.
fez do jeito que eu sou. No final, uma voz dizia: que promoção legal, não é, Bruna Carla? Como eu não era conhecida do público, a rádio dava uma dica para os ouvintes, em tom de brincadeira. Eu sei que muitas pessoas vão se lembrar daquela promoção na rádio. Certa vez, fui convidada para cantar o jingle da cidade de Duque de Caxias, com um coral de crianças. Era uma música bem legal, que dizia assim: quem te viu, quem te vê, mas Caxias eu quero ser. Quem te viu, quem te vê, sou feliz por aqui viver. Quando eu conto essa história, as pessoas se lembram: meu Deus, eu conheço essa música. Rodava Caxias toda. Com o mesmo coral de crianças, fui a diversos lugares cantar, até na televisão, para promover Caxias. Ao perceberem meu sonho, algumas pessoas se dispuseram a gravar meu CD, mas no meio do projeto acabavam desistindo. Diziam que não daria certo, que era muito difícil uma criança ter sucesso cantando profissionalmente. Hoje, eu entendo perfeitamente que ainda não era o tempo de Deus. Às vezes, muitas pessoas de talento erram ao tentar antecipar o tempo de Deus. Acabam se decepcionando e perdendo o rumo. O sonho, o chamado, o talento são muito importantes, porém, tudo tem o tempo certo para acontecer. Mesmo passando por decepções, minha família e eu não deixamos de lutar, de acreditar que o tempo de Deus chegaria. Minha mãe lutou muito. Ela clamava a Deus incansavelmente para que o meu sonho se tornasse realidade. Ela e meu pai, seu Antônio, se dedicaram muito porque o meu sonho também era o sonho deles. Sem meus pais, eu não teria conseguido. Quando me apresentava nas igrejas, nem sempre tínhamos o dinheiro da passagem de ônibus. Às vezes conseguíamos o valor só da ida. Depois do culto, voltávamos a pé. Meu pai com minha irmã Cássia no colo e eu de mãos dadas com minha mãe depois das 11 da noite para subir o morro da comunidade onde morávamos. Eu faço questão de dizer isso para encorajar você que tem um sonho no coração. Quem tem um sonho precisa entender que as lutas existem. Muitas portas se fecharam para mim, mas nem por isso deixei de acreditar que o tempo de Deus chegaria. Houve uma época que tivemos de abrir mão de promessas de riquezas deste mundo que queriam nos afastar da vontade de Deus. No meu coração, todo o nosso tempo e talento seriam somente para Deus. Este era o nosso desejo, que o dom que o Senhor havia me dado servisse exclusivamente para adorá-lo. Eu não queria ser apenas uma cantora, eu queria ser uma adoradora. Minha mãe me contava que o chamado de Deus para minha vida aconteceu na rua. Ela estava voltando de um lugar grávida de 7 meses, quando uma irmã em Cristo lhe disse: eu não a conheço, e não é porque você está grávida que eu vou lhe entregar esta revelação. Mas quando você se virou, Deus me ordenou a lhe dizer que essa criança não é sua. Essa criança é do Senhor, e o Senhor vai usá-la grandemente para o Brasil. Minha mãe não entendeu nada. Somos uma família simples, não temos condições, ela pensou. Minha mãe reagiu assim, porque vivemos em uma sociedade que só enxerga o que está por fora. Infelizmente, as pessoas percebem apenas as coisas que os outros possuem. Se temos um bom sobrenome, um carro do ano, uma vida financeira próspera, então seremos interessantes para a sociedade. Mas se não temos nada disso, somos simplesmente desprezados e descartados. Nossa família sofreu muito com esse tipo de preconceito, até mesmo dentro de algumas igrejas. É triste, mas o preconceito também está presente entre os cristãos. Não deveria, mas está. As pessoas que fazem isso precisam mudar sua postura. Quem tem um pouco mais não deve desprezar aquele que tem menos. Nós não tínhamos quase nada. Eu usava praticamente o mesmo vestidinho nos cultos.
Nossas roupas eram doadas ou compradas em bazar. E às vezes, nem roupas de bazar nós conseguíamos. E havia pessoas que nos olhavam com indiferença, como se não tivéssemos o direito de participar do culto com elas. Raramente, alguém queria sentar ao nosso lado. Éramos pobres, sim, mas tínhamos dignidade. Possuíamos quase nada, mas vivíamos em retidão diante do Senhor. Hoje, graças a Deus, tenho uma vida próspera com minha família e quando conheço pessoas mais simples, tento lhes dar atenção e amor independente de quem elas sejam ou do que possuam. Também tive que aprender a lidar com a vergonha. Eu era extremamente tímida. Quando tinha que pedir uma oportunidade de cantar na igreja, eu me escondia toda. Esse era um ponto bem complicado para mim. Minha mãe insistia: Bruna, vá pedir ao pastor uma oportunidade. Bruna, vá ao ouvido do pastor e pede para cantar. Não, eu não vou. Eu respondia. Até hoje eu sou assim. Além disso, eu não conseguia cantar se minha mãe não estivesse olhando para mim na primeira fileira da igreja. Eu me sentia muito insegura de cantar sozinha. Enquanto ela me observava, eu sabia se tudo estava indo bem. Quando ela me olhava diferente, alguma coisa estava errada. Embora eu não fosse professora de música, minha mãe tentava fazer tudo perfeito, com excelência, buscando sempre o melhor para Deus. No meio dessa caminhada, tentando encontrar uma chance em uma gravadora, ouvimos muitas palavras contrárias. Algumas pessoas tentavam nos desanimar. Mesmo assim, permanecíamos de pé, sonhando sempre com o dia em que o Senhor abriria uma grande porta. Lutas e provações podem nos ensinar a valorizar mais a vida. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Além do impossível. Quando comecei a cantar, minha voz era muito rouca. Preocupada, minha mãe marcou uma consulta com uma fonoaudióloga. Para nossa surpresa, a médica disse que seria impossível para cantar. A fono sugeriu que meu nascimento prematuro teria sido a causa desse problema. Aos 8 meses de gravidez, a bolsa da minha mãe estourou, mas demorei muito para nascer. Nasci roxa, sem ar, quase morri no parto. Isso afetou minha respiração. Se eu estivesse no colo da minha mãe e passasse um ônibus, eu perdia o fôlego na hora por causa do vento que se formava. A fono insistia que eu não tinha capacidade respiratória adequada. Dona Rosemary, a porcentagem dela é mínima, ela afirmava. Minha mãe até quis que eu cantasse ali no consultório, a médica interrompeu na hora. Eu não quero nem ouvi-la cantando, porque ela vai passar mal aqui. Sua filha tem um problema grave de respiração. Vou encaminhá-la para o especialista. Eu acho que ela está com fenda nas cordas vocais. Ela precisa fazer alguns exames. Ela é muito rouca. Consultei-me com o otorrino e minhas cordas vocais são perfeitas. Deus quis que minha voz fosse rouquinha. Para adorá-lo de uma forma diferente, Deus quis assim. Na última vez que eu estive com o otorrino, ele comentou: Você canta sempre, não é? Canto, há muito tempo, respondi. Parabéns, você deve estar repousando bem sua voz e fazendo exercícios de aquecimento, porque não há nenhuma fissura nas suas cordas vocais. Estão limpas. Eu faço questão de comentar sobre as dificuldades que passamos, porque muitos imaginam que tudo foi fácil para mim. Hoje, sou muito abençoada no meu ministério. Porém, o caminho foi árduo e longo. Você que me admira, que intercede por mim, precisa entender que os primeiros passos para conquistar um sonho são cheios de obstáculos. Mas se você desistir diante da adversidade, jamais saberá o que Deus tinha reservado para você lá na frente. Então, vale a pena perseverar e esperar pacientemente o tempo de Deus. Eu esperei e conquistei meu sonho. E isso também pode acontecer com você. Não desista agora. Acredite até o fim. Se você tem um sonho, não deixe que as dificuldades desanimem seu coração.
Eu me lembro que minha mãe e eu saíamos muito cedo de casa para cantar em alguns programas evangélicos na TV, que eram produzidos ao vivo de madrugada. Às vezes, acordávamos às 3 da manhã, só para pedir uma oportunidade de louvar nesses programas. E era até engraçado quando alguns amigos me reconheciam nesses programas de TV. Eles diziam: Bruna, eu estava assistindo a um programa de madrugada quando de repente você apareceu cantando. Uma das músicas que eu mais cantava era um grande sucesso de Aline Barros, de autoria da Alda Célia, Deus do Impossível. Também cantava músicas da Marina de Oliveira, como Deus nos tirou do cativeiro, Ele nos amou primeiro e deu a nós um coração adorador, um coração segundo o seu. Outra canção que marcou essa fase da minha vida é Meu Bem Maior, da cantora Fernanda Brum. Na clareza do teu olhar posso prosseguir, posso descansar na sombra da tua mão e no pulsar do coração posso te ouvir, meu bem maior. Lembro-me de como eu era bem recebida nos cultos na casa da tia Seni e do tio Edson, pais do pastor Emerson Pinheiro. Era lindo. Momentos marcantes aconteciam naquele lugar. Assim como eu tive boas oportunidades, muitas pessoas nos fecharam a porta. Diziam para minha mãe voltar para casa, porque era comum uma criança cantar. Não havia nada demais, como se meu ministério não tivesse a menor importância. No entanto, não desistíamos. Sempre acreditei que quando o homem fecha uma porta, Deus abre outra melhor ainda. Deus pode nos honrar, mesmo que o mundo nos deprecie. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Portas abertas. Nesse tempo de busca por oportunidades, o cantor Rob se dispôs a me gravar no estúdio que ele tinha, pois acreditava que eu podia crescer na música. Mas, infelizmente, o projeto não foi para frente. Eu reconheço que, simplesmente, não era o tempo de Deus. Por isso, não ficamos desanimados. Rob tinha ótimas intenções comigo. Ele me levava para cantar em muitos lugares. Como ele era bem conhecido, eu tive boas chances de mostrar meu talento. Ele realmente foi uma bênção na minha vida. Certa vez, Rob disse para minha mãe: eu vou cantar em um programa de TV ao vivo de uma igreja na Bahia. O pastor de lá me pediu para levar uma cantora famosa, de renome. Mas sabe de uma coisa? Eu vou levar a Bruna. Então se prepara, Bruninha. Vocês querem ir comigo? Minha mãe respondeu: sim, nós vamos. O problema era que a van já estava lotada. Mas minha mãe não se intimidou. Rob, nós vamos, nem que seja junto com as malas. De fato, fomos bem pertinho das malas, na última fileira dos bancos. E a aventura começou. Foram 2 dias de viagem, nos quais paramos várias vezes para comer. Só que havia um detalhe. Minha mãe e eu tínhamos pouquíssimo dinheiro. Quando os integrantes da banda do Rob nos convidavam para ir ao restaurante, nós disfarçávamos: não, nós não vamos, podem ir. Em seguida, íamos a uma padaria ao lado para comer creme crack com café com leite. Era o que dava para pagar. Não tínhamos condições de comer sanduíche, mas não pense que ficávamos tristes por isso. Como toda criança, reclamava: mãe, eu tô morrendo de fome. Com todo carinho ela respondia: Bruna, tome este café com leite. Às vezes tinha um pãozinho francês. Quando muito, minha mãe comprava uns biscoitinhos. Mas o importante mesmo era que estávamos felizes, vendo a mão de Deus abrindo mais uma porta para o meu ministério. Quando chegamos à igreja, na Bahia,
surgiu uma questão inesperada. O pastor disse ao Rob: "Olá, querido, tudo bem?" Naquele momento, o programa ao vivo já ia começar. Eu havia me trocado dentro da van mesmo. Só que antes de entrarmos no ar, o pastor perguntou: "Rob, onde está a cantora que eu lhe pedi? Vai ser surpresa?" "Surpresa", disse Rob. "Então eu preciso saber quem é, porque vamos entrar ao vivo agora. Você trouxe a cantora famosa, a conhecida que eu lhe pedi?" "Precisamos de uma cantora de renome para fazer a nossa campanha. Tem que ser alguém conhecido para chamar o povo para a igreja. Você já tem a cantora." Como o Rob era muito alto, eu estava meio escondida atrás dele. Ele respondeu ao pastor: "A cantora que vai impactar a Bahia nestes dias de comemoração é essa aqui." E me colocou diante do pastor. O pastor sorriu, meio sem graça, e disse: "Rob, você está brincando comigo? É essa menina? Você está doido, Rob?" "Não, eu estou gravando a Bruna. Ela tem um futuro brilhante. Ela tem uma voz linda. Eu a trouxe aqui porque ela é ungida de Deus. Você vai ver." Quando notei a reação do pastor, me deu vontade de chorar. Eu sou assim. Quem me conhece sabe que se achar que estou incomodando ou que eu não sou bem-vinda, eu vou embora. Vão me procurar, mas não vão me achar. Nunca gostei de incomodar ninguém. Aquele pastor da Bahia estava decepcionado. "Eu não estou acreditando. Essa menina não vai cantar. O pior é que agora não tenho ninguém para colocar no lugar. Como eu posso permitir que uma criança deste tamanho cante em um programa ao vivo, Rob? Você é louco? Como é que você faz isso comigo?" "Agora não tem mais jeito. Coloque para cantar assim mesmo. E a culpa será sua, Rob, se der alguma coisa errada." A reação do Rob foi sorrir e dizer: "Eu estou muito tranquilo, porque eu conheço a Bruna. Eu a trouxe porque a conheço. Ela não vai fazer feio." Eu já estava tremendo da cabeça aos pés. Ao perceber meu estado, minha mãe me levou para um canto e disse: "Bruna, o inimigo está tentando nos inibir. Esse pastor verá que foi Deus quem nos trouxe aqui. Não desanime." Ela me abraçou forte e concluiu: "Filha, não chore. Vai dar tudo certo." Minha mãe era extraordinária em tudo que fazia. E a coragem que ela teve no princípio do meu ministério é o maior exemplo que eu trouxe para a minha vida e transmitirei ao meu filho e às próximas gerações. Ela perseverava até o último instante. Lutava por uma oportunidade, ainda que todos dissessem não. Se um dia não desse certo, ela voltava no dia seguinte, insistentemente, até que uma porta se abrisse. A postura da minha mãe me ensina até hoje. Enxuguei as lágrimas e entrei ao vivo para cantar. Um pouco antes, eu clamei a Deus: "Senhor, me dirige." Enquanto eu cantava, percebi que por trás das câmeras o pastor estava chorando. Durante toda a apresentação ele chorou. Eu cantei Imagine, da querida Cassiane. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Depois que terminou o programa, o pastor me chamou e disse: "Eu quero lhe pedir perdão, Bruna, porque eu não a tratei com honra. Eu não a tratei como deveria tratar um servo do Senhor. Olhei sua aparência. Mesmo sendo pastor, tive muito medo de colocar você para cantar em um programa ao vivo e apresentá-la na igreja, porque você é tão pequenininha." "Você tem quantos anos?" Respondi: "Eu tenho 8. Ele continuou: "Você é tão novinha. Eu fiquei com muito medo, mas eu quero lhe pedir perdão. E para compensar meu erro, vou hospedar você e sua mãe no hotel onde o Rob está, que é um hotel 5 estrelas em Ilhéus. Você já ficou de frente à praia?" Ele perguntou. "Não", respondi meio sem jeito. "Então vou colocar vocês de frente à praia, no melhor hotel de Ilhéus, e vocês vão comer do melhor, porque vou honrá-los assim como estou honrando o Rob. A partir de agora, vocês também serão minhas convidadas. Além disso, vou lhe dar uma oferta para abençoar sua casa.
E disse mais: Deus pôs no meu coração, eu vou abençoá-las, vocês voltarão para casa de avião. No hotel era só festa, naquela praia linda, eu me sentia igual a um pintinho do lixo. Os cultos na igreja foram uma bênção. Deus esteve presente em todos os momentos. Tudo foi lindo. A volta para casa de avião foi bem interessante. Era a primeira vez que minha mãe e eu viajávamos assim. Durante o voo, lembro-me de duas coisas que me impressionaram. Primeiro, a aeromoça disse assim: Senhores passageiros, a partir deste momento, recolheremos todos os utensílios usados nas refeições. Por favor, nos ajudem para que o nosso tempo em solo seja reduzido. Quando ouvi aquela mensagem, imaginei que ela estava falando sobre o tempo de sono. Eu achei que, quanto mais rápido ajudássemos os comissários de bordo, mais tempo eles teriam para dormir, que eles teriam mais tempo de sono. Fiquei espantada. Meu Deus, isso mexe com o tempo de sono deles? Coisas de criança. A segunda coisa foi quando a aeromoça avisou que os assentos eram flutuantes. Assim que o avião decolou, tirei os pés do chão para ver se o assento realmente flutuava. Eu estava tão feliz que a minha imaginação corria solta. Naquele evento em Ilhéus, começou um tempo de honra do Senhor em nossas vidas. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 61, 7. Se prostrado me adorares. Em meio a tantas lutas e dificuldades, Deus nos sustentava com o seu braço forte. Não vou negar, os desafios eram enormes. Todos os dias meu pai me levava de bicicleta para a escola. Certa vez, sofremos um acidente e por pouco não morremos, porque o Senhor estava ao nosso lado. Muitas pessoas não acreditavam no meu sonho de adorar unicamente ao Senhor e tentavam nos induzir ao erro. Rosemary, leve a Bruna em um programa secular para cantar. Aí sim, ela conquistará o sucesso. Pare de querer que ela cante só música gospel. Mas a minha mãe tinha sempre uma resposta à altura. Não, a nossa aliança é com Deus. Mesmo assim me perguntavam: Bruna, você quer cantar para o mundo? Eu não pensava duas vezes. Não, eu quero cantar para Deus. Um pouco antes de assinarmos o contrato com a MK Music, um rapaz que trabalhava em uma grande emissora de TV nos apresentou uma proposta durante um evento. Eu quero gravar você, Bruna, ele disse. Mas eu quero que você cante música secular. Depois ele procurou minha mãe em particular enquanto eu cantava. Dona Rosemary, deixe-me gravar sua filha. Eu sei que vocês estão procurando uma oportunidade. Ficam cantando de igreja em igreja, mas não é para gravar músicas de igreja. E eu tenho certeza que vocês ficarão ricos da noite para o dia. Muitas vezes, o diabo usa pessoas para nos tentar e nos afastar da vontade de Deus. Realmente, o inimigo é capaz de enriquecer alguém da noite para o dia, mas o preço é a destruição da família e da própria vida. É isso que acontece com muitas pessoas de talento que abandonam a Deus em troca de um sucesso passageiro. São cantores brilhantes que perderam tudo, família, filhos, dignidade, por uma glória que não vem de Deus. Minha família não queria a honra dos homens. Nós queríamos compromisso com Deus. Mesmo com a posição firme da minha mãe, aquele homem insistia. Dona Rosemary, deixe-me conversar com a sua filha para saber a resposta dela. Se eu falar com ela, ela vai querer. Eu tenho certeza da filha que tenho. Assim que ela acabar de cantar, você pode conversar com ela. Eu nem chegarei perto, afirmou minha mãe confiante. Quando desci do altar, ele logo me abordou. Oi, Bruninha, tudo bem? Eu queria muito levar você para uma grande emissora. Você se apresentará no melhor programa de TV. Era o sonho de qualquer criança. Eu estaria no programa infantil de maior audiência da televisão brasileira da época. Ele continuou. Você tem o sonho de conhecer essa apresentadora? Sim, eu tenho esse sonho, respondi eufórica. Mas tem uma coisa, ele disse.
Você não poderá cantar música de Jesus. Cantará música de criança, música romântica. Você quer? Eu pensei um pouco e disse: não poderei cantar de Jesus? Não, não vai. Mas você terá tudo o que quiser. Você já imaginou isso? Realmente, ele estava disposto a me convencer. Eu me lembro exatamente do que respondi. Se não for para cantar músicas de Jesus, eu não quero. Ele ficou espantado. Como assim? Você não quer aparecer na TV ao lado dessa apresentadora famosa? Você vai ter todos os brinquedos que quiser. Vai ter dinheiro para ajudar a mamãe, o papai. Tem certeza? Ele insistia. Tenho. Jesus me ama tanto e eu o amo tanto. Falei com todo o meu coração. O mundo não me encantava. Não me chamava atenção. Eu sempre fui educada no Evangelho pelos meus pais. Por isso sempre me mantive na fé, mesmo diante das maiores tentações. Se ensinarmos nossos filhos nos princípios da Bíblia, eles não se desviarão, permanecerão firmes diante de qualquer desafio. Às vezes, em um jantar de família, eu cantava algumas canções infantis de sucesso por pura brincadeira. Eu não tinha problema em ser criança. Minha mãe não me privava de ser criança. Existem pais que ameaçam seus filhos em vez de ensiná-los. Não pode, está errado, isso é do diabo. As crianças precisam ser ensinadas em amor, pois elas ainda não compreendem as questões espirituais. Uma boa conversa pode resolver muita coisa. Minha mãe sempre me orientava. Filha, você quer agradar Jesus? Então, vamos fazer uma coisa. Você pode cantar outras músicas, mas depois vamos orar e ler a Bíblia juntas. Eu podia viver como uma criança normal, e isso mudou a minha história. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Para além dos obstáculos. Enquanto eu buscava realizar meu sonho de adorar ao Senhor, conheci vários cantores da MK Music. Ali, fiz muitos amigos e parceiros do nosso ministério. Minha mãe, com toda a sua ousadia, sempre que encontrava algumas cantoras, pedia: deixe minha filha cantar uma musiquinha com você. E gentilmente, elas concordavam. Fernanda Brum, Cassiane, Cristina Mel, Leia Mendonça, Êxula, pessoas tão queridas que investiram na minha vida e acreditaram no meu sonho. Elas fizeram parte da minha história de uma forma que jamais esquecerei. Cristina Mel era um doce de pessoa comigo. Eu a encontrava nos eventos para crianças. Apesar de eu não gostar de cantar músicas infantis, eu amava ouvir a Cristina cantando. Quando estava perto dela, eu voltava a ser totalmente criança. Cantava, pulava, era só alegria. Nessa fase de preparação para a promessa de Deus, eu também participava dos eventos promovidos nos bairros pela MK Music e pela Rádio 93. Cantava no início, quando a produção dava oportunidade para novos talentos. E depois eu ainda pedia para fazer um dueto com algum cantor. Eu tinha 8 anos na época. Conheci o locutor Cid Gonçalves, que foi uma bênção na minha vida. Ele me abraçava e me tratava com tanto carinho. Até hoje ele diz que eu sou sobrinha dele. Em um desses eventos da 93, em Campo Grande, Cid me pegou no colo e fomos para o palco chamar a próxima atração, a cantora Êxula. Ele disse ao público: estou aqui com a Bruna Carla, que vai chamar a próxima cantora. E a Bruninha vai cantar um trecho da música. Tira-me do vale, eu quero ver tua mão. Tira-me do vale, eu quero libertação. Chega desse vale, eu quero agora viver. Quando comecei a cantar, o público se manifestou de forma intensa, aplaudindo, glorificando a Deus. Assim me tornei mais conhecida graças às oportunidades que tive através da MK e da Rádio 93. Muitas pessoas da MK fizeram parte da minha história de uma forma inesquecível. Agradeço a Deus por todas elas, principalmente por Fernanda Brum e Emerson Pinheiro, que sempre estiveram perto de mim. Eles acreditaram no sonho de Deus para minha vida
e nos apoiaram em tudo. Às vezes, ficávamos tristes, com tantos desafios, mas nunca desanimamos. Nunca pensamos em desistir, porque quando há uma promessa, não podemos olhar para trás. Um dos momentos mais difíceis aconteceu durante um dos meus ensaios à tarde. Enquanto ensaiava, um vizinho furioso, que trabalhava como segurança, começou a esmurrar nossa porta. Ele chamou minha mãe aos gritos e passou a xingá-la, ameaçando nossa família, dizendo que quebraria tudo dentro da nossa casa. Ele queria que abaixássemos o som imediatamente, mas o volume estava normal. Eram 4 horas. Aquele homem se exaltou tanto que já estava quase batendo na minha mãe. Quando se aproximou para agredi-la, eu o repreendi. Em nome de Jesus, cravei minhas mãos na cintura dele, tentando afastá-lo. Havia uma força sobrenatural em mim naquele momento. Eu entendia que ele estava possesso por uma força maligna. Minha força veio do amor que sentia por minha mãe. Eu era muito apaixonada por ela. Era um sentimento fora do comum. Eu tinha muito medo de perdê-la. O homem tentava me empurrar, mas não conseguia. Ali, eu estava revestido da força do Senhor. Ao perceber que estava sendo resistido, ele recuou e nos ameaçou de morte. Disse que voltaria com uma arma para nos matar. Ficamos apavorados. Naquele mesmo dia à noite, eu cantaria em uma igreja, no bairro de Benfica, próximo à Rua dos Lustres. Então falei para minha mãe: eu não vou deixar você sozinha aqui. Eu estava muito nervosa, preocupada com a vida dela. Eu tinha medo que aquele homem voltasse para ferir minha família. Mas, para a glória de Deus, ele não voltou. No mesmo ano, a pastora Fernanda e o pastor Emerson iniciaram um projeto comigo para apresentá-lo à dona Evelise, presidente da MK Music. A ideia era preparar algo que demonstrasse melhor meu talento. 3 músicas inéditas foram gravadas em estúdio. Eles desejavam muito que eu entrasse para a MK. Era uma tentativa de mostrar uma nova Bruna cantando músicas inéditas. Mas embora Dona Evelise já me conhecesse, ainda não havia chegado o tempo de Deus e o projeto teve de ser esquecido. Eu sou muito grata a esse casal, porque eles me deram muita força mesmo. Realmente queriam ver o meu sonho tornando-se realidade. Outros cantores também fizeram de tudo para me ajudar. Cassiane, pastora Léa Mendonça e outros que sempre tentavam convencer Dona Evelise a gravar um CD comigo. É importante dizer isso, pois eu não conquistei o sonho de adorar ao Senhor sozinha. Muitas pessoas caminharam ao meu lado, me dando força, me sustentando em oração. São pessoas que eu amo profundamente e que fazem parte da minha história. E em todo tempo, ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17, 17. Quando Deus diz sim. O tempo de Deus sempre nos surpreende. Minha mãe e eu fomos assistir ao lançamento de um CD do Voices, formado pelas cantoras Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Lislaine, Exla e Josiane. Eu fiquei lá, bem perto do palco. Notei que Dona Evelise estava no primeiro banco, acompanhando tudo. De repente ela se virou, olhou para minha mãe e disse: eu quero falar com você e sua filha, me procurem no final do culto. Ficamos tão emocionadas e surpresas que nem conseguimos assistir ao culto direito. Assim que o evento acabou, tentamos encontrar Dona Evelise. Chegamos a uma sala no piso superior onde ela estava e avisamos ao segurança que Dona Evelise queria falar conosco. Na mesma hora ele respondeu em tom de ironia: claro, Dona Evelise quer falar comigo também. Minha mãe insistia: foi a Dona Evelise que nos chamou para conversar. Mas ele não cedia. Vocês não vão entrar aqui. Eu não tenho autorização para liberar a entrada de ninguém. Em seguida, nos viramos para descer as escadas, bastante decepcionadas. Ao começar a descer, encontramos o deputado Harold de Oliveira, esposo da Dona Evelise. Ele subia em direção à sala e nos perguntou: vocês já conversaram com a Evelise? Respondemos que não e tentamos explicar a situação constrangedora que passamos com o segurança. O deputado Harold não perdeu tempo.
Então eu mesmo vou levar vocês até lá. O segurança ficou todo sem graça e nos pediu desculpas. Quando nos viu chegar, Dona Evelise disse exatamente assim: eu quero ter uma reunião com vocês na MK, na segunda-feira, para conversar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu não costumo fazer isso, mas o que senti hoje não foi de mim. Então só pode ter sido de Deus. Em seguida, ela cantou aquela canção da pastora Ludmila Ferber, especialmente para mim, que diz: chegou a sua vez, chegou a sua hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Minha mãe começou a chorar. Foi um momento que guardarei para sempre na minha memória. O tempo de Deus havia chegado. Eu estava com 10 anos de idade. Depois, Dona Evelise me colocou de pé diante dela e me disse assim: Bruna, cante agora uma música nova. Você conhece alguma música inédita? Porque eu vejo você cantando Fernanda Brum, Aline Barros, Cassiane, e ainda não ouvi realmente a Bruna Carla. Acontece que eu ensaiava tanto que passei a cantar igual as cantoras. Imaginávamos que o melhor seria imitá-las, até nos menores detalhes. Não era por mal. Nosso desejo sincero era fazer um trabalho perfeito. Mas Dona Evelise queria ouvir a Bruna Carla. Ou seja, ela queria saber se eu tinha personalidade musical. Havia um clima de suspense naquela reunião. Quando eu acabei de cantar, Dona Evelise olhou para mim e disse: eu vou gravar você. Eu não sabia o que fazer. Foi emocionante. Meu Deus, será que o que a Dona Evelise está dizendo é verdade mesmo? Fiquei pensando. Quando minha emoção passou um pouco, Dona Evelise continuou: eu vou passar você para Cassiane e Jairinho, para que eles produzam esse CD. Eu quero você no estilo pentecostal, pois acho que tem muito a ver com o que você gosta de cantar. Depois daquela segunda-feira, um novo tempo começou na minha vida. Finalmente, assinamos um contrato com a MK Music. Deus estava cumprindo sua maravilhosa promessa. Cassiane e Jairinho foram uma bênção para mim. Tiveram toda a paciência do mundo comigo, porque não é nada fácil gravar uma criança em estúdio. O período de gravação demorou quase 1 ano. Lili, irmã da Cassiane, e que hoje é minha secretária, nos ajudou muito na seleção do repertório, dando um suporte a Cassiane e ao Jairinho. Às vezes brinco com ela: Lili, você me ajudou a selecionar as músicas do meu primeiro CD há mais de 10 anos atrás. E ela fica toda sorridente. Inclusive, uma das canções, chamada Clame a Jesus, de um grande amigo, Osiel Silva, marcaram a minha vida. Quando efetivamente iniciamos a gravação em estúdio, eu ficava muito nervosa. Quando não conseguia cantar uma música corretamente: ai, gente, eu não vou conseguir. Não, eu não vou mais gravar essa música. Às vezes era por causa de uma simples frase na letra. Aí, Cassiane entrava em cena. Ela ficava pulando do outro lado, na frente do vidro no estúdio, me motivando. Vamos, Bruninha, você é 10, você é linda, você vai conseguir. Eu não aguentava e começava a rir, e assim conseguia gravar. Foi um tempo maravilhoso. Após alguns meses de trabalho intenso, finalizamos meu primeiro CD pela MK Music, com o título Alegria Real. Minha casa estava em festa. Meu pai ia me buscar na escola ouvindo a Rádio 93. Assim que tocava minha música, ele me chamava: vem, Bruna, corre, está tocando. Meu pai me colocava os fones de ouvido com um sorriso estampado no rosto. No primeiro CD, a música de trabalho foi Digno é o Cordeiro, de Ademilson da Silva, que é assim: só ele é digno do livro desatar. O Cordeiro reviveu e a morte ele venceu, pra glória de Deus. Meu pai, sempre empolgado, sonhava: ah, tomara que entre nas 10 mais. Ele pedia que amigos e vizinhos ligassem para a rádio a fim de votarem na minha música. Pessoal, liguem para a rádio, peçam para ouvir a Bruna Carla.
3 meses depois de termos lançado meu primeiro CD e com quase 1 ano de contrato assinado, Dona Evelise chamou minha mãe para uma reunião. Eu estava na escola quando recebi um telefonema dela. Bruna, ore porque me chamaram na MK. Minha mãe imaginava que a MK desistiria de mim. Ela estava com o coração na mão. Quando minha mãe foi me buscar na escola, fiz um monte de perguntas. Mãe, o que Dona Evelise conversou com você? Como foi? Mãe, conte logo o que aconteceu. Ela me olhou com calma e disse: filha, fique tranquila, correu tudo bem. Na verdade, Dona Evelise me chamou para assinarmos mais 2 anos de contrato. Que susto! Eu comecei a pular de alegria, muito mais ainda quando eu soube que Dona Evelise disse que meu CD estava indo muito bem, que todos estavam apaixonados pelo meu trabalho. Minha mãe chorava de felicidade. No mesmo instante dissemos: que responsabilidade temos agora com este novo contrato? Que responsabilidade! Eu assinei com a MK no ano de 2000, quando começamos a produção musical. O CD foi lançado em abril de 2001, mas já tocava na Rádio 93 desde fevereiro de 2001. Portanto, no ano em que dou este testemunho, em 2015, completamos 15 anos de ministério na MK Music para a glória de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Alegria real, real tristeza. Vivíamos um tempo de vitória com o sucesso do meu primeiro CD, Alegria Real. Deus estava nos honrando e meu ministério crescia a cada dia. Mas às vezes, a vida nos prepara algumas surpresas. No mesmo ano em que lançamos o CD, minha mãe descobriu que estava com um tumor no cérebro. Como ela teve uma infância bastante sofrida, os médicos desconfiaram que essa enfermidade era consequência de maus tratos. De acordo com os médicos, o tumor havia se formado há 20 anos. Com 11 anos de idade, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu imaginava: minha mãe vai ao médico, eu vou orar e tudo ficará bem. O laudo do exame indicou que o tumor era benigno, mas precisaria ser retirado. É só operar, eu dizia. Os médicos também pensavam que a cirurgia resolveria tudo. Mas minha mãe chorava muito. Ela sentia que havia algo sério com sua saúde. Metade do seu corpo já não respondia. Por isso alguns achavam que teria sido um derrame. Ela puxava de uma perna, tinha dificuldades para escrever, sua mão estava contorcida. Os médicos haviam orientado que ela não andasse mais de carro, pois o tumor poderia se romper a qualquer momento, de tão grande, já tomava metade da cabeça dela. Minha mãe precisava ficar em repouso. Uma cena que nunca esquecerei. Minha mãe estava deitada no sofá quando eu disse: mãe, posso brincar lá embaixo? Ela me respondeu: filha, fica aqui comigo um pouquinho. Ah, mãe, eu quero brincar, eu vou descer. Poxa, filha, eu estou te pedindo. Ela sabia que o momento era delicado e queria ficar perto de mim, mas na minha cabeça de criança eu só queria brincar. Não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E isso marcou muito minha vida. Eu sempre digo aos jovens e adolescentes: valorizem seus pais, amem seus pais, porque momentos em família são preciosos demais. Não sabemos quando acontecerão de novo. Eu sei que fui bênção na vida da minha mãe. E sei mais ainda que ela me amou de todo o seu coração. Eu fiz o máximo que pude por ela. Todos que nos conheciam sabiam que eu não tinha a menor noção do que era a vida sem minha mãe. Hoje eu posso afirmar com toda a certeza que Deus é o meu tudo. Mas naquela época eu não conhecia o Senhor de verdade. Foi minha mãe que me ensinou a temer e amar ao Senhor. Precisamos dizer aos nossos pais que os amamos, que eles são muito importantes na nossa vida. Minha mãe sabia do meu amor por ela. O deputado Harold nos ajudou muito. Ele conseguiu que minha mãe fosse internada em um hospital. Dona Evelise e ele nos deram total apoio durante aquele período difícil.
Não tínhamos condições de tratar minha mãe. Estávamos sem dinheiro, sem nada. Nossos amigos da MK fizeram de tudo para que minha mãe fosse operada. Fizeram o melhor por ela. A MK é uma segunda família para mim. A doença foi diagnosticada em outubro. Minha mãe ficou novembro e dezembro em casa. E em janeiro foi internada para a cirurgia. Durante a operação, eu estava cantando em uma igreja com meu pai e minha irmã, em Iguaba, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Aproveitamos para ir à praia. Meu pai tentava nos distrair para esquecermos da cirurgia. Um pouco depois, recebemos uma ligação. A cirurgia foi um sucesso. Ficamos muito felizes e em breve minha mãe voltaria para casa, tudo seria como antes. Mas, infelizmente, ela não resistiu durante o pós-operatório. Quando nos deram a notícia, era de madrugada. Meu pai me acordou dizendo: Bruna, vamos, porque sua mãe passou mal. Por volta das 4 da manhã, minha irmã e eu fomos levadas para a casa da Jane, que era responsável pela minha agenda. Ela nos preparou um achocolatado e ficamos na sala assistindo desenhos da TV. Dentro do meu coração, eu sentia que alguma coisa ruim estava acontecendo, mas acabei dormindo. Todos estavam com medo da minha reação. Quando meu pai chegou do hospital, eu perguntei um pouco ansiosa: pai, e aí? Como minha mãe está? Calma, Bruna, calma. Pai, ela tá bem? Calma, vamos conversar. Depois me chamaram na sala. Eu gelei da cabeça aos pés, eu tremia toda. No fundo, sabia que viria uma má notícia. Por fim disseram: Bruna, a mamãe foi descansar com o Senhor. Como eu já estava em choque, aquelas palavras não surtiram efeito em mim. Eu já sabia. Deus já havia falado ao meu coração. Ela está com Jesus, amém. Eu estou bem, eu estou bem. Foi assim que reagi. As pessoas tentavam me consolar, mas minha reação era dizer que estava bem. Só fui desabar quando recebi uma ligação da minha tia. Ali percebi que o meu mundo havia desmoronado. Meu coração parecia despedaçado. Como eu sobreviveria sem a minha mãe? Às vezes, a dor pode ser a porta de uma grande transformação. Depois que perdi minha mãe, comecei a ter novas experiências com Deus. Naquele momento de extrema dor, Deus se revelou presente para cuidar de cada um de nós. O Senhor sustentou meu pai, que estava desconsolado. Ele nos manteve de pé, firmes, prontos para levar adiante o nosso ministério. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Dali por diante, entendi quem era Deus. Passei a andar com Ele. Antes, meu lema era: o dia que a minha mãe morrer, eu morrerei junto. Eu não conseguia viver sem ela. Com a perda, entendi que, por mais que eu amasse minha mãe, somente Deus deveria ser a razão da minha vida. Havia chegado o tempo da minha mãe descansar. E o tempo de eu aprender quem era Deus, a andar com Deus, a depender exclusivamente do Senhor. Antes, eu dependia totalmente da minha mãe. Agora, eu precisava confiar somente em Deus. Entretanto, não foi nada fácil. A dor era tão grande que quase tirei a minha vida. Tentei me jogar do 8º andar, tentei cortar meus pulsos, ao mesmo tempo que eu tinha experiências maravilhosas com Deus. Uma tristeza dominava meu coração. Quantas vezes eu disse: eu vou acabar com isso. Eu vou me matar. Eu tinha 12 anos quando minha mãe partiu. Por um lado, eu queria continuar meu ministério, adorando ao Senhor. Por outro, a dor me levava a agir com rebeldia. Pintei o cabelo de vermelho, mas ficou laranja. Coloquei lentes verdes, engordei 10 quilos. Eu me sentia perdida sem minha mãe. E apesar do meu comportamento, Deus me mantinha debaixo de suas asas. Com o tempo, fui reaprendendo a viver. Tive uma grande ajuda da psicóloga Elaine Cruz, indicada pela dona Evelise. No começo, eu não queria me consultar com ela. Achava coisa de maluco. Mas nossas conversas foram fundamentais para minha cura emocional. Elaine Cruz foi tão importante na minha recuperação que hoje sinto até vontade de estudar psicologia. Com muita oração, com a ajuda do meu pai, da minha irmã,
da minha vozinha Dona Rosa, que já descansa no Senhor, meus tios e tias e primos e primas, dos meus amigos, dos cantores da MK, a Ligilaine, uma grande amiga que me ajudou, consegui superar a dor da perda. A MK me apoiou de uma maneira extraordinária. Os cantores me abraçavam sempre que me viam. Era como se eu tivesse sido adotada por todos eles. Deus foi fiel. Ele nos manteve de pé. Com a morte da minha mãe, parecia que todas as nossas conquistas tinham ido por água abaixo. Ela foi a pessoa que mais sonhou, que mais se dedicou ao meu ministério. Ela viu meu primeiro CD, nossa primeira vitória, mas não teve a chance de contemplar nem um terço do que Deus fez na minha vida. Mas Deus quis assim. O Senhor usou a partida da minha mãe para que eu tivesse uma experiência pessoal com Ele. É como se Deus dissesse: Rosemary, chega, venha descansar. Eu cuidarei da Bruna, eu estarei com ela. E Deus jamais nos desamparou. Minha irmã Cássia hoje é uma moça linda, sempre firme nos caminhos do Senhor, com uma voz linda, uma bênção na minha vida. Meu pai também está firme com Jesus. Deus dirigiu em tudo nossos passos, mesmo quando parecia impossível. Fortalecida em Deus, comecei uma nova vida. A morte da minha mãe foi um divisor de águas. Com a dor, tive de aprender a viver pela fé. Como diz o pastor Marco Antônio Peixoto, temos que viver rompendo em fé, rompendo com os nossos limites. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Muito além do que sonhei. Seria preciso um livro para contar tudo o que aconteceu desde então. Depois do lançamento de Alegria Real, já lancei outros 7 CDs. Siga em Frente em 2003, Vento do Espírito em 2005, Com os Olhos da Fé em 2007, Advogado Fiel em 2009, pelo qual fui indicada ao Grammy Latino. Em 2011, lancei meu primeiro DVD, Advogado Fiel, e o CD ao vivo. Depois lancei os CDs Aceito o Teu Chamado em 2012 e Como Águia em 2014. Para a glória de Deus, todos os meus CDs alcançaram CD de ouro, muitos foram platina e alguns platina duplo e platina triplo. Onde eu não posso ir, minha voz tem ido falar do amor de Deus e da salvação que temos em Cristo. A profecia dada à minha mãe, quando estava grávida de mim, hoje se cumpriu, infinitamente além do que poderia sonhar. Em 2007, casei com o Bruno, que foi meu primeiro namorado. E depois de perdermos um bebê em 2012, hoje temos um lindo filhinho, Benjamin, de quase 2 anos. Juntos temos muitas outras histórias para contar. Hoje eu sei que outras lutas virão, mas tenho certeza de que as vitórias serão transbordantes. Nenhuma luta é capaz de apagar os sonhos que eu carrego dentro do meu coração. Por isso eu gostaria de deixar uma mensagem para você que está me ouvindo ou lendo esse livro. Se temos a certeza de que Deus está no controle, não deve haver espaço para desânimo no nosso coração. Precisamos simplesmente confiar no Senhor e entender que a promessa pode até demorar, mas vai acontecer, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se desanimarmos, se desistirmos, realmente nenhuma promessa vai se cumprir. E a responsabilidade não será de Deus, será nossa, porque paramos no meio do caminho. Agora, se perseverarmos até o fim, esperando pacientemente o tempo de Deus, a promessa, o sonho se realizará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esperamos que você tenha sido abençoado com o Audio Bless Muito Além do que Sonhei, de Bruna Carla. Copyright MK Editora.
publicado em 2015. Todos os direitos reservados. Este Audioblast foi produzido por MK Music. Coordenação editorial Marcelo Martins. Coordenação de áudio Alessander Bione. Técnico de gravação Anderson Trindade. Locução Malta Júnior. Violão Bruno Santos. Idealização Harold de Oliveira.